Questão 109, prova rosa, Enem 2020. Nós temos aqui uma questão sobre o conteúdo de ecologia, mais precisamente sucessão ecológica. E aqui nós temos uma palavrinha-chave dentro desse conteúdo de ecologia, sucessão ecológica. Nós temos que nos atentar a qual informação do enunciado. Perceba que ele fala sobre plantas pioneiras. Essa é a informação chave para vocês. Plantas pioneiras são as que iniciam o processo de sucessão natural de cicatrização de uma área desprovida de vegetação. Então nós temos aqui uma sucessão ecológica. Em geral, tem pequeno porte e crescem muito rápido. Desenvolvem-se a pleno sol e são pouco exigentes quanto às condições do solo. Então vejam só, o que são plantas pioneiras? São aquelas que iniciam o processo de sucessão ecológica, são aqueles vegetais que conseguem resistir a condições desfavoráveis de luminosidade, temperatura, disponibilidade de água no solo. Então são vegetais que conseguem ocupar um ambiente ainda pouco propício ao surgimento da vida, ao desenvolvimento de uma comunidade vegetal e inclusive são capazes de alterar as condições climáticas, bioquímicas desse ambiente, propiciando que outros vegetais e futuramente também animais possam ocupar esse ambiente com as condições mais favoráveis. Então as plantas pioneiras preparam um ambiente que ainda é inóspito, que ainda é desfavorável para a chegada de futuros seres vivos, tanto vegetais quanto animais, que são mais exigentes, que dependem de condições mais favoráveis para se desenvolverem. Produzem grande quantidade de sementes e possuem um ciclo de vida curto. Essas plantas, quais plantas? As plantas pioneiras. Essas plantas são importantes em um projeto de restauração ambiental, pois promovem no solo aumento da incidência de luz solar. Não, as plantas pioneiras, elas não aumentam a incidência de luz solar. Elas conseguem ocupar um ambiente que apresenta uma grande incidência de luz solar, mas a presença delas não aumenta a incidência de luz solar. Diminui a absorção de água? Também não, elas não diminuem a absorção de água nesse local que está sendo ocupado por elas. Elas conseguem sobreviver em ambientes em que a disponibilidade de água, em que os recursos hídricos não são ideais, mas diminuir a absorção de água do ambiente, não. Estabilização da umidade, essa é a alternativa correta. Elas possibilitam uma estabilização da umidade nesse ambiente. Por qual motivo? Porque uma vez que elas ocupam esse ambiente, uma vez que elas provocam alterações no solo, uma vez que elas conseguem absorver água desse ambiente, sais minerais, elas garantem com que esse local se torne mais propício para uma futura ocupação de seres mais exigentes. Então a estabilização da umidade é uma alternativa que condiz a uma das atividades exercidas por essas plantas pioneiras. Letra C. Letra D. Elevação da temperatura. Elas não promovem elevação da temperatura. Elas conseguem resistir a temperaturas elevadas, normalmente presentes nesses ambientes. Pelo fato de não apresentarem uma vegetação, pelo fato de serem ambientes ainda não povoados, é comum uma grande insolação. Então, devido a essa grande incidência de luminosidade, são ambientes que apresentam temperaturas elevadas. Então, elas conseguem resistir a essa condição, mas elas não promovem a elevação da temperatura. E a letra E, liberação de oxigênio.
Vejam só, de acordo com o comando, ele quer que você diga qual é a alternativa que justifica o porquê dessas plantas serem importantes em um projeto de restauração. Elas são importantes porque elas preparam esse ambiente, tornando ele mais propício, tá? A liberação de oxigênio, de fato, vai acontecer devido à atividade fotossintética, mas o comando é muito claro: projeto de restauração ambiental, pois promovem no solo. Eles querem que você justifique a importância das plantas pioneiras para alterações no solo. A liberação de oxigênio que vai ocorrer devido à atividade fotossintética exercida por essas plantas é uma alteração atmosférica. Elas vão possibilitar uma maior disponibilidade de oxigênio nesse ambiente, mas não é uma alteração no solo. A alteração promovida no solo é a estabilização da umidade, uma vez que elas vão provocar intemperismo químico, intemperismo biológico nesse ambiente devido ao seu desenvolvimento. Então, a alternativa correta, a alternativa C, estabilização de umidade. Beleza, pessoal? Muito obrigado.